Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre inteligência artificial para todos. Nós vamos falar então sobre como nós podemos utilizar a inteligência artificial para otimizar as suas tarefas hoje. Esse curso faz parte da atividade de extensão do curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados da Cruzeiro do Sul Virtual, do qual eu faço parte. Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriel Varizo, eu sou técnico em automação industrial, estudante de ciência de dados, sou atualmente analista de dados pleno, possuo 3 anos de carreira na área de dados e sou apaixonado por tecnologia e inovação. Então, o que a gente vai ver nessa apresentação? Né? Quais vão ser os principais tópicos desse vídeo? O primeiro é o que é inteligência artificial e como ela funciona. De uma forma um pouquinho mais lúdica, né, mais branda, a gente vai explicar então a lógica ali por trás dos algoritmos, como que uma IA aprende, né? Quais são os tipos de IA. A gente vai dar alguns exemplos de ferramentas que já estão disponíveis no mercado atualmente e que podem nos auxiliar gerando alguns tipos de dados, né, diferentes. Então, IAs que são capazes de gerar texto, imagem e áudio vão ser o nosso principal foco. Vou mostrar também aplicações práticas, né, de inteligência artificial, como e quando utilizar esse tipo de ferramenta. A gente vai ver também a má utilização da IA, né, alguns erros comuns e alguns cuidados que a gente tem que ter ao utilizar as inteligências artificiais. E a gente também vai ver algumas dicas simples de como melhorar a utilização dessas ferramentas, né? Como é que a gente consegue extrair mais desse tipo de inteligência artificial, né? Desse tipo de tecnologia. E por fim, a conclusão. Então vamos lá. De início, o que é uma inteligência artificial e como ela aprende? A grosso modo, a inteligência artificial ela é um algoritmo, né? Um algoritmo que ele foi treinado. Daqui a pouco a gente vai entender o que esse treinado significa. Mas ela foi treinada com milhões de exemplos a respeito de uma tarefa que ela deseja desenvolver. Então, baseado nesses treinamentos, né, baseado nesses exemplos que ela viu, ela consegue assimilar ali padrões e características referentes a essa tarefa e aí depois ela consegue replicar. Então, eu até coloquei aqui que ela funciona basicamente como nós humanos aprendemos, né? Ela veio para emular a forma humana de aprender algo. Por quê? Como assim? Então, assim como uma criança, né, que um bebezinho ali que não sabe nada sobre o mundo, ele está aprendendo a identificar os animais, né? Vamos supor aqui então que tem uma criancinha que está aprendendo a identificar os animais. Como que a gente vai explicar para uma criança, como é que a gente vai mostrar para uma criança o que é determinado animal? A gente vai mostrar para ela então centenas, dezenas, milhares de exemplos daquele animal, né? Ela vai vendo ali ao longo da vida, então, diversos cachorros, vai vendo diversos gatinhos e ela vai aprendendo, então, a identificar qual é qual, né? Então, ela vai pegar características ali daquele animal e vai tentar atribuir aquela raça, né? Aquela espécie. Então, um cachorro, por exemplo, ela pode ver, o cachorro ele faz au-au, ele tem pelo no corpo todo, né? Ele é um pouco maior, enfim. E o gato a mesma coisa, né? O gato ela tá vendo ali, esse bichinho aqui ele faz miau, ele é um pouco menor, ele tem os olhos mais fininhos, né? Enfim. Então, N características que ela vai assimilar e ela vai atribuir. Então, quando ela vê aquilo de novo, ela vai falar, beleza, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Da mesma forma, a IA também aprende, né? A IA aprende de uma forma bem similar. A gente vai mostrar para ela, então, milhões de exemplos de uma tarefa que ela deseja desenvolver. Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, identificar gatos e cachorros. Então, a gente vai mostrar para ela milhões de exemplos de gatos e cachorros. E aí a gente vai falar para ela, ó, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. E aí, quando ela já estiver treinada, aí do termo treinar, ela já vai saber identificar esses padrões. Então, quando ela vê um novo cachorro, ela vai saber dizer que aquilo é um cachorro. Quando ela vê um novo gato, ela vai saber dizer que aquilo é um gato. Mas e como a inteligência artificial consegue criar coisas novas, né? A gente vê aí vários exemplos da inteligência artificial fazendo coisas fantásticas, né? Coisas que era impossível dela ter visto esse exemplo antes. Como que ela consegue criar coisas novas? Então, trouxe aqui no exemplo, né, dois navios piratas batalhando numa xícara de café. Se você fechar o olho e você tentar imaginar essa cena,
você consegue claramente visualizar dois navios batalhando numa xícara de café, apesar de você nunca ter visto isso de fato acontecer, né? Você nunca estava tomando um café e vendo dois navios batalhando, né, dentro da xícara. Então, como que você consegue visualizar isso? Você sabe o que são navios piratas, você sabe o que é uma xícara de café, e aí você tenta mesclar os dois. A inteligência artificial, nos avanços mais recentes, ela tem tentado fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vê aqui no vídeo, por exemplo, dois navios batalhando numa xícara de café. Mas o que a inteligência artificial é capaz de gerar, né? A gente entendeu, então, o que é uma inteligência artificial de forma bem básica, né? Como que uma inteligência artificial aprende, mas a gente gostaria de saber, então, o que ela é capaz de gerar, o que a gente consegue fazer. As inteligências artificiais, elas são definidas basicamente de acordo com o tipo de dado que ela consegue gerar. Nós temos aqui três frentes, então, que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que são as IAs de texto, as IAs de imagens e as IAs de áudio. Então, essas três vertentes aqui, essas três frentes, são três tipos de IA diferentes que foram treinadas com objetivos diferentes. Então, uma viu milhares de exemplos de texto, a outra viu milhares de exemplos de imagem, a outra viu milhares de exemplos de áudio, né, por exemplo. Então, vamos dar uma passadinha sobre aplicações práticas, né? A gente gostaria de identificar essas IAs, realmente entrar lá no site delas, né, na aplicação que elas estão desenvolvidas e tentar utilizar elas. Vamos ver se a gente consegue. O primeiro que eu trouxe aqui foi o ChatGPT, acho que é a inteligência artificial mais famosa do momento, né? Todo mundo já ouviu falar sobre o ChatGPT, pelo menos a maioria das pessoas. E aí, o que é o ChatGPT? O ChatGPT ele é um assistente pessoal para tarefas em texto, basicamente, né? Ele começou somente com texto. Hoje já tem outras versões que aceitam outro tipo de mídia, já são capazes de gerar outros tipos de dados, mas inicialmente o ChatGPT puro ele é texto, né? Então ele é uma excelente ferramenta para tarefas que envolvam textos e atividades escritas, como eu mencionei. Então, que tipo de tarefas que a gente consegue fazer com o ChatGPT? A gente pode, por exemplo, sumarizar ou explicar um texto longo. Às vezes você não tem tempo, né? Você tem um texto muito comprido e você quer extrair pontos-chave daquele texto. Ele é muito bom para isso. Ele é muito bom para criar base para um texto complexo. Então, às vezes você está quebrando a cabeça ali de qual estrutura seguir para montar um e-mail, por exemplo. E aí ele consegue gerar essa estrutura para você e você vai realmente ali modificando e vendo, putz, isso aqui eu não gostei, esse aqui eu gostei, eu vou trocar aqui pelo meu cenário, né? Enfim. Traduzir textos de outros idiomas sem perder contexto, isso aqui também é bem bacana. Isso porque se a gente usar um tradutor normal, muitas vezes ele vai perder o contexto do que está sendo falado ali, né? Ele vai traduzir, às vezes ele pode traduzir ao pé da letra, às vezes ele pode traduzir num tom que não é o que você quer passar, né? Então, o ChatGPT ele é capaz de imprimir esse tipo de coisa, né? Então, para a gente dar uma olhadinha aqui, vamos acessar o ChatGPT. Para acessar o ChatGPT, aqui no meu ele já está por padrão, né? chat.openai.com. Mas se você vier aqui no Google e pesquisar ChatGPT, é o primeiro aqui da lista. Então, vamos acessar ele aqui. Aqui eu já estou logado na minha conta, né? E provavelmente ele vai pedir para você logar na sua conta também quando você acessar. Então aqui a gente está no ChatGPT. O ChatGPT ele é basicamente então uma entrada aqui para você mandar uma mensagenzinha, um prompt, né? Ele até tem uma opção aqui de você adicionar anexos, né? Mas eu não tenho certeza se a versão gratuita oferece esse tipo de modalidade, tá? Mas ele tem a função aqui de você adicionar um anexo e aí a gente está aberto aqui para trabalhar, né? Então a gente pode pedir diversas coisas para ele. Por exemplo, vamos pedir então o exemplo do e-mail, tá bom? Por favor, crie um exemplo de escopo de e-mail para pedido de férias, por exemplo. Então ele vai falar, claro, aqui está um exemplo de e-mail para solicitar férias, e aí ele traz então todos os campos ali que seriam interessantes de você preencher, né? Então ele traz aqui um exemplo bem completo, inclusive ele coloca pontos aqui para você substituir, né? Então ele coloca aqui o assunto solicitação de férias, prezado, nome do gerente ou supervisor, espero que esta mensagem encontre bem, gostaria de solicitar formalmente minhas férias para o período tal, totalizando X dias, nananã.
Então, ele já traz ideias interessantes de como você seguir com esse e-mail, né? Então, aqui eu gostaria, por exemplo, eu achei interessante aqui ele colocar totalizando o número de dias tal. Após verificar o calendário de atividades da equipe, acredito que este período será o mais adequado para não prejudicar o andamento dos projetos. Né? Às vezes você não estava pensando nisso, de mencionar o andamento dos projetos ou mencionar quantos dias seriam, né? Enfim. Então, ele coloca aqui também que estou à disposição, né? Então, ele já identifica, por exemplo, que vai ser um e-mail de um ambiente um pouco mais corporativo, mas não é um assunto tão sério, né? Então, ele traz esse tipo de tema, né? Ele traz essa abordagem para o assunto. E aí aqui a gente já tem então um modelinho aqui que a gente pode ir substituindo as coisas, vendo o que faz sentido, o que não faz, se eu falaria assim, se eu não falaria, né? A gente consegue seguir a partir daqui. A próxima é a Leonardo.ai. A Leonardo.ai é uma inteligência artificial gratuita para geração de imagens de altíssima qualidade, né? Então, ela consegue gerar diversos tipos de imagens, de diversas formas, qualidades e estilos diferentes. Então, mesma forma que a gente fez com o ChatGPT, vamos dar uma olhadinha nela lá. Para acessar o Leonardo.ai, mesma coisa, vamos no Google, Leonardo AI. Primeiro item aqui, ele vai aparecer aqui, então, você clica aqui em Get Started. E aqui ele vai mostrar algumas atualizações, né? Algumas coisas que ele tem ali. E aqui ele vai mostrar vários exemplos de coisas que já foram criadas utilizando o Leonardo.ai. E a gente tem também, então, aqui eu já estou logado na minha conta, né? Ele fornece créditos diários, né? Então eu tenho aqui 150 créditos diários que eu consigo utilizar. Isso para a versão gratuita. Para a versão paga, a gente consegue mais créditos, né? Então eu estou aqui na Home, eu vou aqui em Create New Image. Ele vai falar aqui algumas sugestões, né? O que a gente pode fazer. Então, aqui aparece o promptzinho, né? Então, onde a gente vai colocar de fato aqui o texto, o que a gente quer fazer. Eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz aqui recentemente. Então, vou colocar um gatinho comendo lasanha. Então, eu estou colocando aqui, vou colocar aqui para ser qualidade. A proporção pode ser pequena, não precisa ser grande. Número de imagens, 2 são suficientes. E nos Advanced Settings, você consegue colocar, por exemplo, para ser foto realista, usar Negative Prompt, né, que você coloca o que você não quer ver na imagem, né, então uma ferramenta bacana também. Então, vou testar aqui, vamos testar, vou gerar 2 imagens aqui, vamos ver o resultado. Então, é um gatinho comendo lasanha. Ele gerou aqui, então nós temos aqui, ele gerou o gatinho, né, se você olhar aqui até o gatinho está bem realista, né, com os pelos aqui, o brilho no olho, né, e ele está comendo aqui, não parece muito uma lasanha, né, mas tá bem interessante aqui. Isso aqui, por exemplo, já daria para seguir de base para algo, né? Então, realmente aqui o gato ficou bem realista, né? Ficou bem bacana. Aqui um outro exemplo, né? Eu pedi para ele gerar 2 imagens, então ele gerou aqui uma outra imagem. E aqui o gatinho, por exemplo, ele já está segurando aqui uma colher, né? Então, bem bacana aqui. E isso gratuitamente, né? Eu não paguei nada para isso. Colocando um prompt bem simples aqui, ele já gerou um resultado super legal. Beleza, a próxima é a Suno. A Suno é uma inteligência artificial de músicas curtas. Então, ela consegue gerar músicas longas também, mas a princípio são músicas um pouquinho mais curtas, de um minuto e pouquinho. E aí a gente consegue fazer coisas bem bacanas com ela também. Eu vou mostrar aqui então o Suno. Suno, mesma coisa, a gente vem aqui no Google, Suno AI, ele é a primeira que aparece aqui. Quando você entra no Suno, bem parecido com o que a gente tinha com o Leonardo.ai, ele tem diversos exemplos aqui, né, de utilização, de pessoas que já utilizaram ela. A gente consegue vir aqui, então, onde tem para digitar aqui, né, na área de prompt, e aí a gente consegue colocar o que a gente quiser aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, faça uma música, faça uma música,
sobre cachorros brincando com roupas velhas. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa aqui. Ele está criando aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. No quintal, sapatos velhos no jornal, rasgando camisas rasgadas. Bom, aqui a gente está vendo que ele escolheu o estilo, né, que ele gostaria. Eu não especifiquei o estilo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, como melhorar o resultado, né? Mas ele escolheu um estilo que ele gerou a letra automaticamente e ele já criou. A gente pode, por exemplo, colocar a letra que a gente quiser, a gente pode escolher o estilo musical que a gente quiser, é só especificar no texto, né, que aí a gente já consegue um resultado mais interessante, mais alinhado com o que a gente gostaria. Então, eu gerei aqui uma música, né, para a gente poder avaliar, e aqui está o prompt, né, o comando que eu utilizei para gerar ela. Cria uma música de MPB animada, funk e rápida sobre aprender a usar a IA para ajudar no seu trabalho. Então eu gerei essa musiquinha aqui, vamos ver o resultado, tá? Na minha profissão é hora de inovar, a IA chegou, vamos se ligar, acelere o ritmo, vamos se conectar com a tecnologia, não tem pra onde escapar. Então, no final das contas, quais são os principais benefícios de se utilizar a inteligência artificial no trabalho? Tá? Ela pode agilizar bastante em tarefas repetitivas, né? A gente tem ali, então, diversas tarefas que a gente está fazendo no nosso dia a dia que a gente não precisaria necessariamente pensar sobre fazer aquilo, a gente só iria realmente executar. E às vezes a inteligência artificial ela consegue executar aquilo, só que de uma forma muito mais rápida, né? Então, ter um assistente que ele é capaz de entender uma demanda e conseguir executar, mesmo que só o esqueleto daquela tarefa, né, de modo que você só precisa retocar ou corrigir algumas partes, pode ser um ganho extremamente valioso. Ela pode aumentar a produtividade também pelo mesmo motivo, né? Então, você está gastando menos tempo ali fazendo... você gasta menos tempo pedindo para ela fazer algo da forma correta do que de fato indo lá e executando, né? E às vezes o resultado não vai ficar 100%, mas ele vai chegar perto o suficiente para que você precise só fazer alguns retoques. E no final das contas ela também estimula a criatividade, né? Porque a gente tendo uma ferramenta ali que vai auxiliar em tarefas menores, a gente pode abrir tempo para focar no que realmente é interessante, no que realmente importa do nosso trabalho e ganhar ali ter mais criatividade, né? Perder menos tempo e foco em tarefas que não exigem tanto do nosso cérebro, né? Um ponto de atenção, né? Apesar da inteligência artificial ela ser capaz de fazer todas essas coisas que a gente viu, é bem bacana, né? São ferramentas muito legais de se utilizar, ela não é perfeita, né? A gente já viu alguns vislumbres aqui de que ela pode ter problemas, ela pode gerar coisas erradas, ela pode não fazer exatamente o que você queria, então ela tem esses problemas e a gente precisa tomar alguns cuidados quando utiliza esse tipo de ferramenta. Até no próprio chat GPT, se a gente olhar embaixo da barrinha onde a gente escreve, ele vem dizendo que o chat GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes, né? Então, essa é uma questão bem importante. O chat GPT ele não é uma ferramenta de pesquisa, por exemplo. Ele não passa por validação. Ele simplesmente gera o texto ou as ferramentas vão gerar a imagem, vão gerar o áudio sem fiscalização, né? Então ela está só reproduzindo aquilo ali que ela já viu, ela já aprendeu, ela está tentando reproduzir para o seu contexto, mas pode ter erros, então a gente precisa validar. Então, um exemplo aqui de uma IA de vídeo, né? Essa aqui nem está disponível ainda para utilização, mas uma inteligência artificial de vídeo e eles já mostraram aqui para a gente um dos possíveis problemas que ela pode ter, né? Então, a gente está vendo ali a cadeira flutuando sozinha, né? Saindo do chão, se contorcendo de um jeito totalmente bizarro. E aí a gente está vendo aqui que o prompt dela foi: arqueólogos descobrem uma cadeira de plástico genérica no deserto, escavando e limpando-a com grande cuidado. Só que ela teve uma dificuldadezinha de reproduzir
a interação entre objetos físicos, né? A gente estava vendo ali o pessoal tentando pegar a cadeira, né? Então, se você vê em volta, realmente as pessoas ali estão bacanas, o cenário do deserto, né? Tá tudo legal, a cadeira tá legal. Só que quando eles vão interagindo entre eles ali, geram uma loucura ali e não fica legal o resultado, né? Então, se a gente coloca isso aqui sem supervisão, pode ser que um vídeo desse saia aí e dê um resultado que não é o que a gente gostaria, né? Então, o que que a IA é capaz de fazer e o que que ela não é capaz de fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? A inteligência artificial ela é capaz de automatizar tarefas repetitivas, ela é capaz de analisar dados, gerar insights. Então, se você tem algumas inteligências artificiais que você consegue passar uma tabela, passar um texto ali, ela vai analisar aquilo e vai trazer informações que talvez você não tivesse visto ali. Ela pode servir de inspiração para tarefas mais complexas, né? Igual eu tinha mostrado ali, por exemplo, da geração de um e-mail, para escrever um texto, né? Às vezes você não quer necessariamente que ela escreva, que ela faça tudo, mas você quer ali um escopo, né? Ela vai servir de uma inspiração para você. Geração de bases para aproveitamento humano, né? O que que eu quis dizer com isso aqui, tá? Ela pode gerar, então, uma base onde você vai construir o seu próprio, né, a sua própria criação ali em cima do que ela forneceu, né? Então ela pode fornecer algo mais simples, mais básico e ela pode te dar ideias de, pô, era isso que eu queria, não, isso aqui não tá legal, tal, achei que fosse ficar bacana, mas não ficou, enfim, né? Ela pode trazer algumas coisas nesse sentido. E o que que ela não é capaz de fazer? Ela não possui criatividade e inovação autênticas, tá? Ela não é capaz de gerar algo verdadeiramente novo, né? Ela foi treinada com diversas fontes de dados, ela foi treinada com milhões de exemplos do que ela se propõe a realizar, e aí ela vai acabar tentando reproduzir aquilo de alguma forma ou de outra, né? Então ela não vai criar algo totalmente novo, como um ser humano é capaz de fazer, né? Ela não é capaz de ter emoção e empatia genuínas, né? Ela não tem sentimentos, ela é só um algoritmo. Ela não é capaz de fazer tomadas de decisões complexas. Então, muitas vezes, quando a gente precisa fazer uma decisão complexa, a gente leva N camadas em consideração, né? A gente tem várias dimensões que o nosso cérebro está trabalhando para chegar numa decisão final. Ela não é capaz de fazer isso, ela foi feita para fazer uma tarefa única. E ela não é capaz de raciocínio e entendimento reais, né? Quando a gente está conversando com o chat GPT e ele fala uma resposta que parece muito bacana, putz, como é que isso aqui não está pensando, né? Ele não está pensando, tá? Ele está realmente só vendo ali qual que é a construção que faz mais sentido de frase, dado tudo que ele foi treinado, né? Da mesma forma as imagens, da mesma forma o áudio, ele está vendo o que que faz sentido nos exemplos que ele já viu. Ele não está pensando, né? Ele não está de fato entendendo nada daquilo, ele está só realmente reproduzindo ali a tarefa que ele foi treinado para fazer. Beleza? Então, dados esses probleminhas que a gente tem com a IA, quais são os tipos de tarefa que a gente tem que ter cuidado, tá? As tarefas importantes, então, algumas ações que a IA já é capaz de fazer, como dar diagnósticos médicos ou decisões muito importantes, né, como a gente comentou ainda agora, a IA ela não pode fazer sozinha, a gente tem que ter uma verificação humana por trás daquilo para que não tenha nenhum problema, né? Que a gente não tenha, que a IA não faça nenhuma escolha errada, então a gente tem que ter uma verificação humana. A gente tem que tomar cuidado com o compartilhamento de dados sensíveis, tá? Muitas dessas inteligências artificiais, principalmente essas gratuitas que eu mostrei, talvez elas reutilizem esses dados que a gente está colocando ali. Então, todos os comandos que a gente já escreveu, todos os resultados que ela já gerou, ela pode usar isso para retreinar o modelo, né? Então, com o passar do tempo, talvez tenham surgido coisas novas para o modelo aprender, talvez a IA ela já esteja um pouquinho desatualizada e aí ela vai usar aquilo que você já colocou ali para retreinar. Então, se você colocar um CPF de alguém, se você colocar o seu próprio CPF, se você colocar, por exemplo, já tinha aparecido um tempo atrás, né, a chave do Windows, se você colocar isso lá dentro da inteligência artificial, é provável que ela vai aprender aquilo e aí talvez ela possa replicar isso para outras pessoas. Então ela pode sair espalhando seu CPF por aí, né? Então não é algo que a gente gostaria, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Aplicação ética também. A inteligência artificial
para ela gerar determinados tipos de mídias, a gente precisa ter cuidado para que ela não esteja emulando ou plagiando outros artistas ou criadores, né? Então, a gente viu que ela não aprende nada, ela não cria nada de fato inovador, né? Ela não cria nada de fato novo. Então ela pode ser que ela tente emular algum artista. Se você pedir um estilo específico, um artista específico, a gente tem que tomar cuidado para que ela não esteja se fazendo passar, né? Ela esteja plagiando um artista que já existe. Então uma pessoa que realmente criou algo novo ali, né, do zero, então pode ser que a gente corra esse tipo de problema também. A gente tem que tomar cuidado com vieses e explicabilidade, né? O modelo de inteligência artificial, ele aprende e como ele aprendeu nos dados que foram gerados pela humanidade, pode ser que ele absorva alguns vieses, preconceitos que a humanidade já tem e pode ser que ele tente replicar isso no que ele está gerando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente tem que validar se o que ela está gerando ali não está reproduzindo algum preconceito ou algum viés que a humanidade já tem, né? E, por fim das contas, então, dados o que ela é capaz de fazer, dado os problemas que a gente tem que tomar cuidado, qual que é a melhor forma de utilizar essa ferramenta? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para tentar melhorar a nossa utilização com esse tipo de ferramenta, né? Então, o primeiro ponto aqui é inglês. Por que inglês? A maioria dos modelos de inteligência artificial, eles foram treinados com um volume de dados muito maior em inglês. Eles foram treinados com os dados que estavam disponíveis na internet, por exemplo. Se a gente for olhar o mundo moderno, né, a grande maioria da população mundial está falando na língua mais comum do planeta, que é o inglês, né? Então a gente tem muito mais conteúdo em inglês do que em português, por exemplo, no nosso caso, né? Então, a gente pedir um comando para inteligência artificial em inglês, muito provavelmente ela já vai ter mais contexto daquele comando em inglês e ela vai conseguir gerar resultados melhores se você pedir nesse idioma, tá? Uma observação que eu coloquei ali é que, como eu mencionei, o ChatGPT ele é muito bom para traduzir coisas. Então, a gente pode escrever em português, pedir para o ChatGPT traduzir esse comando para o inglês e utilizar o comando em inglês para gerar o que a gente quer de fato. Então, ele vai gerar um resultado melhor e a gente não tem que necessariamente escrever em inglês de primeira, né? Então, essa aqui é uma coisa bem interessante. O segundo ponto, clareza e objetividade. Então, quanto melhor for o seu prompt, né, o seu comando, quanto mais diretrizes tiver, regra, exemplo, coisas que ele tem que seguir, mais próximo você vai chegar do resultado que você quer atingir. Então, se você colocar de forma vaga, né, igual eu coloquei ali, cria um gatinho comendo lasanha. Ele vai criar o que ele quiser, né? Ele vai seguir para o que o algoritmo dele mandar. Mas se eu pedir, não, crie um gatinho, ele tem que ser laranja, a luz tem que estar no ângulo tal, com a câmera tem que ser tal, ele vai gerar exatamente o que eu quero e aí eu não vou ter problema dele gerar algo que eu não estava esperando. E o terceiro ponto é seja criativo. A gente, para testar aplicações diferentes, peças de formas diferentes, a gente precisa experimentar. A grande praticidade da inteligência artificial é que ela consegue gerar coisas muito rápido. Então, coisas que normalmente a gente levaria um tempo, um processo criativo ali, ela vai gerar aquilo de bate-pronto e aí a gente já consegue ter um resultado mais rápido. Então, a gente consegue experimentar coisas. Às vezes você nem sabe se vai ficar tão legal, né? A gente pode, será que essa imagem aqui vai ficar bacana desse jeito? Testa, né? Vamos ser criativos, vamos pensar um pouquinho algo que talvez a gente não esperava fazer, né? Uma observação interessante aqui é que a gente pode utilizar o chat GPT para criar prompts, por exemplo. A gente consegue utilizar uma inteligência artificial para fazer algo para outra inteligência artificial, né? Da mesma forma que a gente consegue pedir para ele traduzir o idioma, a gente pode pedir para ele gerar algo, um texto melhor, né? Para gerar o que a gente gostaria. Então, só para a gente olhar então aqui alguns exemplos de como utilizar, eu separei aqui um exemplinho, eu vou aqui no chat GPT e eu vou mostrar então um exemplo do que é um bom prompt e o que é um prompt não tão bom. Tá? Escreva uma história de ficção científica.
esse vai ser o nosso comando. Simples e claro. Escreva uma história de ficção científica, tá? Não tem muita diferença. Vamos ver aqui o que ele vai gerar. O horizonte digital. No ano 2147, a Terra havia mudado de maneira irreconhecível. As megacidades se erguiam imponentes com arranha-céus, tal, tal, tal. Então ele vai gerar aqui um texto gigante, né? Vai gerar aqui uma história sobre ficção científica, uma história de ficção científica. Você vê aqui que ele escolheu algum tema e seguiu, né? Eu não especifiquei nada, então ele está falando aqui sobre cybertech, tecnologia, planetas, tal, não sei o quê. Talvez não era o que eu queria. Não estava esperando que fosse sobre cybertech, né? Não fosse outros digital, coisa digital. Não era bem o que eu queria. Mas, como eu não especifiquei nada, não deixei limitado, ou então, fez um texto muito longo, eu não queria um texto longo, eu queria um texto curto. Eu não especifiquei, então eu fiquei refém aqui dele gerar o que ele gostaria, né? Então, esse é um exemplo de um prompt não tão bom, né? A gente pediu simplesmente ele deixou ele devagar. Agora vamos ver um bom exemplo, tá? Vamos ver um bom exemplo. Eu vou trazer da minha colinha aqui de novo. Vou iniciar um novo chat aqui. Então, vamos ver aqui o que é um bom exemplo, tá? Bom exemplo. Objetivo: gerar um conto curto de ficção científica com elementos de suspense. Então, eu coloquei aqui, ó, quero que o meu conto ele tenha suspense. Trouxe aqui uma descrição. Então, eu quero que você escreva um conto curto de ficção científica que envolva um elemento de suspense. A história ela deve ser ambientada no futuro, em um planeta distante, onde os personagens descobrem uma tecnologia alienígena misteriosa. Então, eu já trouxe mais contexto para ele. Ele já sabe com o que ele tem que trabalhar e ele sabe ali qual que é o estilo de história que eu estou querendo gerar, né? Regras. Eu trouxe regras aqui para o que ele precisa seguir, tá? Então, eu estou trazendo aqui, por exemplo, o comprimento tem que ser entre 500 e 700 palavras. Ele não vai devagar eternamente e ele não vai fazer um conto de 50 palavras. Eu estou pedindo aqui entre 500 e 700 palavras. Os personagens principais têm que ter pelo menos 2 protagonistas humanos e o ambiente, um planeta distante descrito com detalhes vívidos. Então eu quero que ele dê um foco também no planeta, né? Eu quero que ele mostre ali o planeta. Eu quero que os elementos de suspense eles são a tecnologia alienígena, ela deve ter implicações perigosas que são reveladas gradualmente. Então a tecnologia alienígena ela tem uma questão ali, um probleminha que vai trazer para esses personagens. E o estilo, eu quero uma narrativa em terceira pessoa com descrições detalhadas e um tom de suspense crescente. Então, veja que a gente está trazendo todas as especificações aqui do que eu quero, eu não estou dando brecha para ele devagar. Então, vamos ver o que ele vai gerar aqui, né? No planeta Epsilon 6, a névoa azulada pairava sobre o solo vermelho como um manto etéreo. Então, ele já criou aqui o planeta, ele já está trazendo descrições vívidas, como eu pedi, obscurecendo a vista e alimentando as lendas sobre a civilização que ali prosperara há milênios. Então veja, né, ele está trazendo a tecnologia alienígena conforme eu pedi, ele está trazendo tudo ali exatamente do jeitinho que eu pedi. A doutora Helena, uma bióloga renomada, um engenheiro tal, 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 ela já criou 2 personagens humanos, ela seguiu ali o meu comando. Eles haviam encontrado uma caverna escondida, A caverna emitia uma energia fraca, detectável apenas pelos instrumentos mais sensíveis da base. Então, você vê que eles estão entrando na caverna, que você vê que está exatamente do jeito que eu pedi. Ele está ali com os 2 protagonistas humanos, trazendo os detalhes vívidos do planeta, num planeta longínquo, de uma raça alienígena que existiu há milênios. Então, eles vão encontrar aqui a tecnologia alienígena que vai trazer algum problema para esses personagens, né? Então, você vê que trazendo exemplos, eu construindo um bom prompt, o resultado fica exatamente o que eu queria, né? Ao contrário desse anterior aqui, que ele criou o horizonte digital, né? Ele criou aqui da mente dele no ano de 2147, tá na Terra, né? Mas não era o que eu queria que fosse um planeta alienígena, enfim, né? Então você vê que é a diferença que faz ter um bom comando, né? Ter um bom prompt aqui, ele fez exatamente o que eu gostaria, sem ter espaço aqui para devagar, né? Então isso aqui é um bom exemplo, né? Então, a gente pode pedir, por exemplo, aqui para ele
criar um prompt nesse sentido aqui, né? Então ele vai trazer aqui objetivo, descrição, regras. A gente pode pedir para o próprio ChatGPT fazer algo nesse sentido, né? A gente pode colocar uma historiazinha que a gente criou aqui e pedir para ele gerar um prompt, e aí ele vai continuar essa história, por exemplo, né? E a gente vê, putz, esse acontecimento foi bacana, esse eu não gostei tanto. Então, essa é uma das formas de ter um resultado melhor. Para a gente ter um resultado melhor ainda, a gente pode comentar a gente pode fazer aquilo que eu comentei, né? Então, copiei aqui o chat, vou criar um novo chat e vou pedir, por favor, traduza o seguinte, prompt para inglês. Então, eu coloquei aqui o meu comando, ó, ele já gerou aqui tudo em inglês, exatamente, pedindo exatamente o que eu pedi. Então, né, pessoal, a gente viu aqui o exemplo de bom uso e mau uso. Então, como que a gente consegue melhorar esses resultados? Os bons prompts, né, os bons comandos aqui, eles vão ter clareza e detalhe do que a gente gostaria de alcançar. Eles podem fornecer regras específicas que a inteligência artificial tem que seguir. Então, igual a gente colocou lá, né, de 500 a 700 palavras, tem que ter suspense, tem que ser 2 personagens humanos. Então, a gente está colocando regras que essa inteligência artificial ela tem que seguir para gerar o melhor resultado possível. E também a gente pode proporcionar exemplos, né? No nosso caso ali a gente não colocou exemplos, mas eu poderia muito bem colocar um exemplo de uma história que siga que siga ali o esqueleto do que eu quero, né? Então eu coloco um exemplo e ele vai tentar gerar algo parecido com aquele exemplo, né? Então a gente pode utilizar todas essas boas práticas aqui para utilizar melhor esse tipo de ferramenta e obter um resultado mais próximo do que a gente esperava inicialmente, né? Então é isso, pessoal. A IA é uma ferramenta muito poderosa, mas ela tem que ser utilizada com cautela, né? Então a gente viu que a IA ela é capaz de fazer muitas coisas muito rápido, mas ela tem problemas e ela ainda precisa de um acompanhamento humano, né? A gente vê ali que ela é uma ferramenta capaz de de criar novas oportunidades para o dia a dia dos profissionais, mas, mesmo sendo capaz de executar várias tarefas diferentes, ela ainda precisa de um humano qualificado, de alguém que vai saber se, primeiro, se o que ela gerou está certo ou errado, e segundo, como pedir, né? Por exemplo, naquela situação da escrita, um escritor com certeza vai saber pedir muito melhor do que eu, né? Um profissional de fotografia, de ilustração, vai saber pedir para a inteligência artificial muito melhor do que eu e com certeza vai ter um resultado mais adequado, um resultado melhor do que eu consigo ter por eu não ter o conhecimento, né? Não ser qualificado o suficiente para saber como pedir, né? Então, acho que essa é a maior lição aqui que a gente tem, né? Para utilizar melhor a inteligência artificial, a gente ainda precisa dos nossos conhecimentos para que ela alcance o seu verdadeiro potencial, né? Então, é realmente uma ferramenta interessante e a gente tem que utilizar com cuidado, né? A gente tem problemas ali também atribuídos ao uso dela e que a gente tem que ficar atento para não cair em alguns probleminhas que ela pode trazer, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Era esse o vídeo. Qualquer coisa eu estou disponível para tirar dúvidas, para trocar alguma ideia. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.